Obrigado, Rabelo. É uma honra estar aqui com uma tarefa tão distinta. Obrigado, Leonardo, Valmir, Marcos Pimenta, pelo convite, poder estar falando de um tema aqui que não vai ser um tema muito fácil, é um tema árduo, né? Ainda mais com a presença do Dr. Paulo Piscado, grande defensor aí dos interesses da Fazenda, né? Acompanhei várias sustentações orais que ele defende, fica até aborrecido quando não tem provimento lá no recurso, né? Ele fica aborrecido porque ele defende com esse dentes as razões dele. Mas o tema não é novo, ele é um tema que acaba tendo interesse por várias razões, tanto para a pessoa que é estudiosa, tanto para aquele que opera, tanto para o advogado, estudioso, e também para o empresário, porque envolve a questão, né, da economia tributária, né? Então, o tema passou por uma grande evolução, né, em relação a isso. Aí eu trouxe aqui um pequeno histórico de levantamento de como começou a questão do planejamento tributário. Começou, né, na década de 90, com as grandes teses tributárias, na qual os contribuintes começaram a buscar, via discussões tributárias através do contexto judicial, a recuperação de tributos cuja legalidade ou a funcionalidade não era adequada. Então, para citar exemplos, a gente tem a questão do FIS Decreto, 2445 e 2449, tivemos a questão do FIS Social, tivemos a questão das correções monetárias, Lei 8.200, Plano Collor, Plano Verão e outras demais correções públicas inflacionárias. Temos a questão do crédito prêmio de IPI, né, a alíquota zero, o crédito presumido, outras coisas mais. Então, tivemos as grandes questões tributárias que começaram na década de 90. Aí, foram grandes discussões, grandes montantes, grandes valores, pouca gente naquela época militava em relação a esse tema. Muitos advogados fizeram fortuna, por isso que muita gente acha que fazer planejamento tributário hoje é ficar rico, milionário, não é bem assim, a coisa mudou. Eu diria que hoje você tem que estudar muito e estar muito bem preparado para poder prestar um trabalho adequado para o seu cliente. Tivemos a questão dos levantamentos de crédito tributário, de ICMS e IPI, uma qual se buscava através de itens que não eram passíveis de dar crédito por interpretação. Aí surgiram muitas empresas fazendo esse levantamento, cobrando 20%, depois quando houve decisões desfavoráveis em algumas questões, como a questão da correção monetária do crédito temporâneo, o contribuinte ia buscar, né, a empresa que levantou o crédito para o ressarcimento e não achava que o pessoal estava sumindo e não se encontrava mais, né? Temos a questão dos produtos bancários, para evitar a questão da retenção na fonte, para grande movimento também que a gente teve, questões de opções flexíveis, multas de ações, associações de dívida, para qual se visava buscar a questão da não retenção na fonte quando dessas operações. Tivemos a questão das operações exteriores, né, na qual se buscava, né, a partir de 95, com a mudança da Lei 9349, da tributação dos lucros oferidos no exterior, alternativas para não tributar esse lucro oferido lá. Então, se buscou a questão da Ilha da Madeira, que o tratado foi denunciado, né, o Tratado Brasil-Portugal, que existe essa brecha que o tratado permitia. A Espanha, né, fazer TVS, né, recentemente teve um julgado no conselho, né, da questão da IGO, no qual a doutora Sandra falando foi a relatora, e o Dr. Valmir foi o outro vencedor em relação a essa matéria, que também tem muita discussão ainda para a gente poder falar sobre isso. Negociação de crédito tributário de terceiros, que é a cessão, né, de tributos de uma empresa para outra, que foi limitado com a IN 41, posteriormente com a alteração da Lei 9430. Mas havia, durante um período, um momento que os contribuintes faziam muita transferência de crédito de uma empresa para outra, tendo visto que a empresa não podia utilizá-lo, principalmente as empresas exportadoras. Tivemos a questão das grandes revoluções societárias, sendo vistas as privatizações, então a famosa Operação Ágil, Operação Casa Separa, Operação Zé com Zé, né, e todas essas foram objeto de análise e julgamento por parte lá do Conselho, né. Tivemos também um movimento de terceirização, ou seja, muitas empresas, para reduzir a carga tributária, via encargos previdenciários e também tentar trazer um benefício para a pessoa física, criaram as famosas pessoas jurídicas, ou a pejotização que a gente fala, né? Então, era muito comum propor para executivos, gerentes ou alguns funcionários de alta remuneração fazer a criação de uma pessoa jurídica para tentar reduzir a carga tributária. Assim como nós vimos muitos artistas, vimos muitos técnicos de futebol, jogadores, também nesse movimento, criando a sua pessoa jurídica, tributando pelo lucro presumido e prestando serviço para, né, a sua fonte pagadora, que era a TV ou era o
o clube de futebol. Nesses casos, a gente tem dois casos muito conhecidos pela mídia, pelo mercado, os acordes são públicos, então eu me sinto confortável de falar, que é o caso do Filipão e do Ratinho, né, que tiveram dois casos, cada um julgado no conselho e tiveram decisão desfavorável em relação a isso, mas a matéria ainda não está consolidada, tendo visto que existe ainda alguns casos que podem ir para a Câmara Superior, então estão sob análise para ver se o recurso vai ou não poder ser apreciado em Câmara Superior. E recentemente, vai ser o objeto do tema de amanhã, não vou nem adentrar na questão, a questão de aproveitamento do crédito de insumos via PIS/COFINS, né, que hoje eu diria é a bola da vez. Ou seja, verificar dentro da legislação, dentro da atividade do contribuinte, as oportunidades para poder reduzir a carga tributária via ao aproveitamento de PIS/COFINS. Então, o tema não é recente, o tema é um tema novo, rico, ele traz bastante estudo, avaliação, reflexão por parte de todos os estudiosos, diria, tanto do ponto de vista dos advogados, do ponto de vista da autoridade fiscal, do ponto de vista dos julgadores. Por quê? Depende de interpretação e depende de análise das questões, do que está sendo colocado, do que está sendo executado por parte do contribuinte. Então, esse tema ele evoluiu muito, né? Tivemos um período muito grande, no qual muita gente defendia que a liberdade contratual por parte do contribuinte, a liberdade de planejar, ela era ampla e restrita, eu podia fazer tudo, desde que fizesse na cronologia, antes da ocorrência do fato gerador, e desde que fizesse com base na legislação, né? E que não cometesse a simulação, ou seja, uma conduta delituosa, uma aparência enganosa daquilo que estava realmente querendo fazer. Passamos por uma evolução desse tema, na qual as outras figuras jurídicas passavam a afetar também a questão da análise ou não do planejamento tributário, a questão do abuso de forma, do abuso de direito, da fraude à lei. Ou seja, quando a gente pode, eventualmente, utilizar um mecanismo de tentar driblar a lei para poder fazer a operação, né? Um exemplo de fraude à lei, que é muito conhecido, que o Supremo Tribunal Federal decidiu a questão na qual, na época, que era vedada a importação de veículos importados. Né? Então, não se podia importar veículos importados, tendo visto na reserva de mercado que nós tínhamos, que foi aberto pelo plano Collor. Então, o que o contribuinte fez para poder tentar driblar a legislação? Ele importou as peças e montou o veículo aqui no Brasil. Então, esse é um caso típico de fraude à lei. Ou seja, eu tento driblar a legislação para poder, né, chegar no objetivo atingido. E temos a questão do abuso de direito, né? Ou seja, eu posso utilizar de maneira inadequada a legislação, a interpretação, e o Supremo também decidiu um caso muito conhecido, que é a questão do contribuinte, sabendo mesmo que ele não tinha condições de recorrer daquela matéria, mesmo assim ele recorreu simplesmente com tudo protelatório, sabendo que não tinha argumento nenhum, não tinha meio jurídico nenhum para fazer isso. Então, essas conceituações acabam também afetando a questão do planejamento. E se a gente for voltar aos conceitos de desenvolver o tema planejamento tributário, ele envolve mais de 30 conceitos. A gente vai ver simulação, elisão fiscal, evasão fiscal, fraude à lei, licitude, legalidade, tipicidade fechada e outros temas que todos eles vão estar abrangendo. E por que para o empresário é interessante este tema? Porque esse tema envolve a questão de risco-benefício. Ou seja, tenho lá a minha produção, eu tenho meu produto, eu preciso vender, eu tento buscar dentro da alternativa aquela que seja menos custosa, que tenha uma brecha melhor do ponto de vista de carga tributária. E vou buscar na legislação essas oportunidades para poder adequar e poder fazer opção e tomar a decisão. E tudo isso envolve o quê? Risco e benefício. Ou seja, até que ponto, né, até qual é o limite disso, né, que hoje é a grande discussão. Qual é o limite? Qual o limite da autoridade fiscal em poder analisar determinada operação e dizer se aquilo é válido ou não? Qual é o limite do contribuinte em praticar determinada operação, determinado ato? Até que ponto ele pode fazer? Eu posso simplesmente dizer, se a lei não veda, é permitido, eu posso praticar? Assim como a autoridade fiscal, ela achar e entender que de repente aquilo não está cheirando muito bem, eu vou entender que aquela operação, né, ela foi praticada por um contribuinte de maneira inadequada, eu vou lavar o golpe de infração, entendendo que aquilo na verdade não é uma operação de lease, na verdade é uma compra inadequada. Então, até que ponto é esse limite? Né? E passando para a grande evolução também do tema, né? Ou seja, as operações no final, elas têm que ser oponíveis ou não perante a autoridade fiscal.
E no final, quem vai analisar a operação, que vai efetuar o lançamento ou não, ou vai lavar a nota de operação, é a autoridade fiscal. E posteriormente, isso vai ser confirmado ou não pela autoridade julgadora, seja a autoridade julgadora administrativa, através na área federal do CARF, do Conselho Administrativo dos Fiscais, na esfera estadual, pelos seus tribunais, Conselho dos Contribuintes, e se envolver o caso do CMS e dos conselhos municipais. Né? E, se não houver sucesso, simplesmente ainda resta o caminho da via judicial, no qual o Poder Judiciário vai decidir se aquela operação é válida ou não por parte do contribuinte. Então, nós temos essa evolução do tema, temos essa grande preocupação, né, por parte dos contribuintes, e nós vemos que algumas situações a mídia atrapalha mais do que ajuda, né? Porque a gente vê muita notícia veiculada nos grandes jornais, principalmente valores econômicos, que se comenta, o conselho mudou a opinião, o conselho decidiu de maneira diferente. Só que convidam pessoas para comentar, e são pessoas que não militam no horário e não conhecem o caso. E olha que você vai analisar os acordos, tiver o cuidado de ver os fatos e as provas, e por que o conselho julgou daquela maneira, você vai verificar que na grande maioria dos casos, o conselho entende que julgou de maneira adequada, porque o contribuinte não conseguiu provar, ou não conseguiu trazer provas, ou fazer a prova necessária para dizer que aquela operação é válida. Ou pior, fez de uma maneira tão descarada, né? Você faz a operação em 3 horas seguidas, uma operação grande, uma operação societária, que envolve 3 ou 4 estados, como é que você vai dizer que aquela operação efetivamente ocorreu? Né? Assim como aqueles casos que o Conselho entendeu que a operação é legítima e válida, você vai analisar os fatos na prova, você realmente o contribuinte tinha razão. Né? Eu trouxe até alguns casos para a gente comentar, os mesmos casos, a mesma situação jurídica, na qual temos tanto uma decisão favorável quanto uma decisão desfavorável. Aí passamos para o conceito de negócio jurídico indireto, né? Também é uma grande discussão, o que é o negócio jurídico indireto? Ou seja, o contribuinte pode, dentro das opções, né, que tem o direito de fazer a operação, ele pode escolher? Ele pode, são opções, ele pode escolher. Né? E o planejamento vai naquela questão de aquelas operações que são meio duvidosas, depende de interpretação. Então, o negócio jurídico indireto, trouxe aqui um exemplo, é aquela questão, o contribuinte quer, ele precisa trocar a frota de veículos. E ele tem a opção, ou ele faz uma compra e venda à vista, ou ele faz uma compra e venda a prazo, ou ele faz uma operação de leasing. Ou seja, ele tem 3 figuras jurídicas para atingir o mesmo objetivo, ou seja, fazer a troca do seu veículo. Só que cada uma delas vai ter o quê? Uma consequência tributária. A primeira, vai ter pagamento à vista, um desembolso imediato, consequentemente, o bem vai estar no teu ativo, tem que depreciar, né, a um prazo maior de 5 anos. Se eu fizer a operação de leasing, eu posso depreciar em 24 meses, eu posso amortizar a despesa em 24 meses, ou 36 meses, então eu vou ter um benefício do ponto de vista do imposto de renda. Agora, o fato do contribuinte optar pelo leasing ou pela compra de prazo, há algo de legítimo aí? Algo de ilegal? Algo de proibido nessa conduta? Eu entendo que não. Então, nesse caso, a operação deve ser respeitada e deve ser considerada. Né? Então, essa é a questão do conceito do negócio jurídico direto. E temos a questão do conceito de simulação, que também, toda vez que a gente vai envolver uma análise de uma operação de planejamento tributário e analisar os acordos do conselho, vamos passar fatalmente pela questão, houve ou não simulação por parte do contribuinte. Por que é fundamental a gente fazer a análise dessa questão? Porque se for caracterizado que houve fraude ou que houve simulação por parte do contribuinte, além da operação ser considerada, ser mantida a auto-infração, deve ser também considerada a questão da multa qualificada, de 150%. E o pior, os administradores, pegando o gancho da doutora Maria Tereza, passam a responder também conjuntamente com a empresa. Além do problema tributário e financeiro, nós temos um problema penal. E sempre falam, né? Quem vai preso não é CNPJ, é CPF. E daí fica o administrador desesperado porque recebe intimação em casa e quem recebe a desempregada é a esposa e quando ele chega em casa é pressionado. O que você fez de errado? Em muitas situações, ele acaba sendo o quê? Levado por parte de consultores, por parte de pessoas que induzem. Por exemplo, que a doutora Maria Tereza colocou. Ele encontra lá com 3 advogados jovens que falam, olha, você pode fazer que está tranquilo. Ele resolve decidir fazer a operação, só que correndo risco. Como é muito comum a gente verificar algumas situações, toda segunda-feira chega o dono da empresa, chama o pessoal do jurídico, o contador e fala, por que eu não estou fazendo isso? Olha, saiu no valor econômico, pega lá a matéria de jornal
recortadinho falando, olha, o pessoal está fazendo, por que eu não estou fazendo? Aí o advogado fala, depende. Né? Tem risco. Ah, mas você é chato, por que você não faz? Todo mundo está fazendo, por que eu não vou fazer? Né? Então, isso também passa por quê? Uma questão de decisão, risco-benefício. Ou seja, para você tomar essa decisão, você tem que estar disposto a correr aquele risco. Né? E pelas consequências também. Né? Então, essa é a questão que a gente tem que analisar. E a questão da simulação, do ponto de vista tributário, não há conceito. Não há definição ou previsão legal. Tem aonde? No Código Civil, no artigo 167 do Código Civil, que fala que anula o negócio de simulado, mas substituirá aquele que se simulou se válido for na substância da forma. E fala no parágrafo primeiro quais são as hipóteses. Né? Então, qual o conceito fundamental que a gente tem na simulação? É a discordância entre a vontade e a declaração. Ou seja, não basta simplesmente eu fazer um contrato social, ou fazer um contrato, fazer uma escritura de doação, né? Registrar no cartório, só que, na verdade, eu estou fazendo uma operação de compra e venda. Eu gosto de usar muito exemplo, né? Eu faço, de repente, quero vender o meu carro, né? Chamo o Dr. Rabelo e combino com ele, olha, para todos os efeitos, vamos declarar que a operação é uma doação, vamos fazer uma escritura pública como doação, você declara na sua declaração como doação, eu também, e o dinheiro você me paga em dólar. O que eu fiz do ponto de vista jurídico? Fiz uma doação, está lá registrado, está declarado. Só que qual a essência da operação? Na verdade, eu fiz uma fraude. Eu quis enganar. E se eu for pego, qual a consequência? Além da consequência tributária, tem a consequência penal, que estou falando. Né? Então, a simulação tem essa consequência que tem que ser muito bem levada, muito bem analisada antes da tomada de decisão. Aí passamos, né, para a grande reflexão do tema que ocorreu em 2001, com a inserção do parágrafo único do artigo 116 do CPM, né, a famosa norma anti-elisão, né, que para muitos falava, acabou o planejamento tributário, a partir dessa data não podemos fazer mais nada, temos que ser todos conservadores. Não é bem assim, né? Que a norma é a primeira coisa, ela não é auto-aplicável, depende de regulamentação. Né? Mas ele criou, né, por parte da doutrina, por parte dos estudiosos, a necessidade de analisar o tema. Ou seja, isso veio de onde? É uma criação brasileira? Não, isso veio de outros, né, mercados, de outros países. Então, a gente pode aplicar Espanha, Canadá, Estados Unidos, Alemanha, todos têm uma espécie de norma de divisão. A gente buscando, e nesses outros países, procurar aplicar aqui no país. E, fundamentalmente, é dizer que se a operação foi efetuada somente do ponto de vista de economia tributária, ela não pode ser interpretada como válida. Tem que ter também o quê? Um fundamento econômico para a operação. Tem que dar o quê? Um substrato para aquilo. Tem que analisar o todo, não simplesmente tirar uma fotografia, tem que analisar o filme como um conjunto. Né? Então, esse seria o grande gancho que teria a questão da norma anti-elisão. Tivemos a tentativa da sua regulamentação via medida provisória 66 de 2001, seu artigo 13 até o artigo 16 e 17, se não me engano, né? Que criou uma celeuma no mercado, que a sociedade resolveu se mobilizar, e infelizmente a norma não foi aprovada na sua conversão à lei, todos os artigos foram vetados, e tivemos, posteriormente, recentemente, em 2007, a tentativa de ressuscitar a matéria através do projeto de lei 536 de 2007. Né? Qual foi o pano de fundo desse projeto de lei? Tendo vista a emenda 3, que visava a questão, né, de limitar os poderes da autoridade fiscal para desconstituir as pessoas jurídicas, prestadores de serviços intelectuais, a emenda foi vetada, o governo, com a justificativa de substituir a emenda e poder regulamentar a matéria, trouxe esse projeto de lei, que nada mais era do que uma tentativa, né, um pouco até pior, de regulamentar a norma de elisão, copiando o exemplo da MP 66 de 2002. Infelizmente, o projeto está engavetado e a esperança é que ele não seja convertido em lei. Por quê? Essa regulamentação da norma de elisão, ele tem que passar por um processo de reflexão, né, de análise. Por quê? A tentativa da MP 66 nada mais é do que uma norma de procedimento. Ou seja, ele estabelecia quais eram os procedimentos que a autoridade fiscal tinha para poder desconsiderar ou não determinado ato ou negócio jurídico praticado pelo contribuinte. Ele não listava quais eram, por exemplo, as operações que seriam eventualmente desconsideradas ou quais eram os requisitos para desconsideração. Né?
E conversando com o pai da MP66, que é o ex-secretário de Liberdade Racial, ele veio com essa seguinte justificativa. Quando eu tive a intenção de criar a MP66, eu tive a intenção só para pegar as reorganizações societárias que eram abusivas. A gente sabe que na verdade era bem isso, né? Mas essa foi a justificativa dele para poder falar da matéria. Qual o problema da MP66? Né? Ela trazia dois conceitos previstos na legislação que eu entendo que são um pouco equivocados em relação ao que a doutrina, a própria jurisprudência falava em relação à matéria. Primeiro, ele entendia que era indicativo de falta de propósito negocial, portanto, dava embasamento para a autoridade fiscal desconsiderar ou desconstituir determinado ato de negócio jurídico, a opção pela forma mais complexa ou mais onerosa entre duas ou mais formas para a prática de determinado ato. Ou seja, se a autoridade fiscal entendesse que houve lá várias operações societárias, com vários contratos jurídicos, para poder celebrar determinado ato, ele poderia entender que havia falta de propósito negocial. Esse requisito, né, para chegar à conclusão, é um pouco subjetivo, né? Será que realmente é isso que tem que ser feito? Eu entendo que não. Assim como ele fala que é considerado abuso de forma, portanto, motivação para desconsiderar ato de negócio jurídico, a prática de ato de negócio jurídico indireto que produza o mesmo resultado econômico do ato de negócio jurídico dissimulado. Ou seja, ele confunde ali negócio jurídico indireto com negócio jurídico dissimulado. Né? Já vimos, negócio jurídico indireto, que é a opção do contribuinte em fazer determinado ato para atingir determinado fim. Ele pode fazer essa opção. Né? Agora, ato dissimulado, o que é? É aquela meia-verdade, aquela meia-simulação. Então, também não foi feliz o legislador quando quis, né, conceituar a questão de abuso de posse. Né? Então, mas felizmente isso não foi transformado em lei. Mas no município de São Paulo, nós temos lá uma legislação que rege direitos e deveres do auditor fiscal municipal. Eles repetiram esse conceito lá na legislação municipal e ainda não foi aplicado, mas estavam estudando aí as hipóteses que poderiam estar aplicando essa questão. Né? Aí nós temos essa evolução lá no Conselho em relação, né, às questões referentes ao tema do planejamento tributário. Então, qual seria a visão anterior que eu já adiantei para vocês? Né? Que era a adoção do princípio da tipicidade e da estrita legalidade. Ou seja, o que não era proibido era permitido. Portanto, né, tudo aquilo que a legislação não proíbe, o contribuinte podia fazer. Quem são os grandes defensores dessa corrente? Humberto Xavier, professor Humberto Xavier e Sampaio Góes. O cumprimento dos requisitos legais e formais previstos para o negócio jurídico era suficiente para caracterizar a licitude da operação, ainda que posta a efeito de forma indireta. Ou seja, bastava que a forma jurídica, bastava ter o contrato social, bastava ter o registro da junta comercial, bastava ter o... E, por fim, o negócio jurídico indireto era sinônimo de planejamento tributário. Então, essa era a fundamentação, né, anterior. E eu lembro que quando comecei a advogar em 92, que eu estou novo assim, essa era a grande discussão que a gente tinha no escritório. Ou seja, se a lei não der, não vamos fazer. Então, vamos procurar montar uma estrutura ou outra para poder dar uma saída para reduzir a economia de carga tributária. No caso do escritório, atendia muitos bancos, né? Então, vira e mexe, vinha um produto bancário novo, diferente, por parte do pessoal do banco, para a gente poder fazer uma análise, dar um parecer para entender se aquela operação era possível ou não do ponto de vista, né, tributário. E qual era sempre a grande fundamentação? Se não era proibido, era permitido, portanto, a operação pode ser praticada, ser verificada. E a partir de 2004, de 2005, 2001, né, com a norma de divisão, e alguns dizem que foi a partir de 2004, né, e culpam, né, o professor Marco Aurélio Greco por força disso, por causa do livro dele, e na verdade o livro dele veio abrir a caixa de Pandora, né, como ele mesmo fala, ele veio trazer alguns indicativos, algumas análises, que até então ninguém levava em consideração. E realmente foi uma grande evolução. E com base, talvez nesse livro, e até interessante quando eu encontrei ele uma vez, voltando no Rio de Janeiro, conversando com ele, e ele citei essa questão, fala, professor Marco Aurélio Greco, o pessoal do fisco adora o senhor. Ele sempre fala que, com base, né, no seu livro, agora todas as operações de planejamento podem ser desconsideradas. Aí virou bem para mim, com aquela cara de chateado, e fala, Pedro, não é bem assim. O problema é que o pessoal não fala que tem que ler todas as 300 páginas anteriores para poder chegar na conclusão que eu chego a partir da 301.
O físico só aplica, né, o entendimento a partir da página 300, então, ou seja, não pega toda a fundamentação histórica que eu trago para evoluir o tema, inclusive trazendo exemplos de outros países. Mas, infelizmente, acabei ficando rotulado por força disso. Mas acabou trazendo esta evolução interna em relação ao tema que acabou fazendo que todo mundo acabasse estudando com cuidado a questão. Então, a questão atual hoje, né, que a gente pega os julgados do Conselho em relação à matéria, né? O que se busca, né? Busca pelo propósito negocial, sob a ótica da vista tributária, a validade do negócio jurídico vincula-se à licitude do negócio no geral, e não a cada etapa individualmente. Ou seja, eu tenho que analisar o filme como um todo, e não somente uma foto. Ou seja, eu não posso simplesmente pegar aquela cena e já chegar à conclusão. Eu tenho que começar a assistir o filme desde o início até chegar ao final, para entender dentro daquele contexto o que foi praticado pelo contribuinte. Então, eu tenho que analisar o todo, não posso ver somente a ponta do iceberg. Ou seja, somente quando a gente trabalha e analisa operações englobando grupos societários, que você tem lá mais de uma ou três ou quatro pessoas jurídicas, eu não posso analisar somente aquela operação isolada. Tem que analisar a operação como um todo para poder chegar a uma conclusão se aquela operação é ou não adequada do ponto de vista tributário. Segundo, a economia de tributo justifica um planejamento contanto que respeitada a finalidade do Instituto de Direito Privado. Ou seja, eu não posso fazer a operação, primeiro, visando a economia tributária, para depois dar uma parte jurídica. Direito tributário é consequência, né? Então, eu tenho que pegar as figuras jurídicas, ver quais são os efeitos tributários dessas figuras jurídicas e decidir aquela que eu pretendo fazer. Terceiro, verificação do cumprimento dos requisitos formais e materiais para a caracterização do negócio declarado. Tem que realmente verificar. Ou seja, existe contrato, o contrato é bem efetuado, a operação foi bem contabilizada por parte do contribuinte, né? O registro está adequado, a nota fiscal está correta. Porque o que a gente verifica em muitas situações? Vamos pegar aqueles casos de desconsideração de pessoa jurídica, né? O caso do Filipão, atinge algum artista de televisão. Em algumas situações, a nota fiscal emitida deixa claro lá que o serviço foi prestado por fulano de tal. Não que o serviço foi prestado pela pessoa jurídica decorrente do contrato XYZ. Ou seja, a prova acaba entregando o contribuinte, né? Ou pegar uma operação de regulamentação societária, aquela questão de transferir a atividade do lucro real e parte do lucro presumido. Aí você vai analisar o caso concreto, a empresa está na mesma sede, os mesmos funcionários, né? Os mesmos sócios, os mesmos administradores, e o faturamento é incompatível com, né, a receita da empresa. Ou seja, 70% a 80% do faturamento da empresa do lucro real é transferido para a empresa do lucro presumido. Então, ou seja, cadê a razoabilidade e a proporcionalidade em relação, né, à operação ou outra? Então, a gente verifica que nesses casos, o contribuinte acaba peca na implementação e execução do planejamento. Quarto, o negócio jurídico indireto continua sendo sinônimo do planejamento tributário desde que as partes de segmento foram feitas de cada um dos negócios praticados, substância econômica do negócio. Ou seja, né, sempre costumo falar, o que é o planejamento tributário? É que nem você fazer a roupa do alfaiate. Ou seja, o meu paletó, com certeza, não serve para o protocolo. Vai ficar uma coisa meio esquisita, né? A minha calça, principalmente, vai virar uma bermuda para ele, né? Porque o tamanho dele é o meu tamanho. Ou seja, então, o planejamento tributário é você que vestir a roupa de acordo com o tamanho do contribuinte. De acordo com a operação. Você tem que estar sob medida. Não pode ficar sobrando. Porque se sobrar, alguma coisa não está correta. E o que acaba acontecendo em muitas situações? O contribuinte, o empresário, na afã de querer fazer a operação rapidamente, visando somente a economia, acaba ultrapassando, acaba tutelando, né, as formalidades na implementação. E isso acaba fazendo a prova contra ele. Né? Ou pior, quando é fiscalizado e é intimado para prestar esclarecimento, trazer a prova, não traz a prova. O esconde, porque tem medo. E se for pego, né, você autuado. E essa falta de preparo de atendimento de fiscalização faz em muitos casos que a operação seja desconsiderada. Agora, o que a gente vai trabalhar, passando agora da teoria e passar um pouco mais para a prática, entender que depois do almoço, o pessoal geralmente, né, fica um pouquinho cansado. Muito nesse desafio. Certo. Vamos analisar algumas operações que ficaram famosas em julgamentos do Conselho de Contribuintes e foram objeto de matéria no valor econômico. Os acordos são públicos, então se entrar no site do Conselho é possível
qualquer um de nós pegar o acordo, analisar o relatório do bloco. Primeiro é a famosa operação ágil ou casa e separa, né? Na qual a gente tem a empresa X, que é uma empresa SA, que tem como acionista a pessoa física C&D ou pessoa jurídica C&D e resolve emitir ações. Uma empresa B resolve adquirir essas ações por valor superior ao preço de emissão. Essa diferença entre o preço de emissão e o valor pago é considerada reserva de ágio, portanto, é contabilizado na empresa que emitiu ações como reserva de ágio. Reserva de ágio, essa não tributada por força do artigo 442 do Regulamento de Imposto de Renda, portanto, há uma previsão expressa para essa não tributação, tendo em vista que ela foi criada para estimular a emissão de ações, a emissão de mercados de capitais, e, posteriormente, a empresa SA efetua uma cisão ou um resgate de ações, onde o acionista C&D sai da sociedade como serviço. Do ponto de vista jurídico, analisando a operação passo a passo, né, ela é uma operação societária, prevista na legislação societária, lei das SA e prevista no ordenamento jurídico, que há a brecha e não tributação da reserva de ágio. Então, do ponto de vista jurídico, a operação ela seria válida, não teria problema nenhum em implementar. Agora, qual é o problema das operações que foram analisadas pelo Conselho? Então, a gente tem esse primeiro caso aqui, o relator, né, é o nosso grande aqui, o Dr. Valmir Sandro, é uma operação ágil, o caso separa uma acordo de novembro de 2004, na qual a empresa Sonai queria comprar a participação societária da empresa chamada Mufatam, que também era uma rede de supermercado. Então, ela fez a operação ágil, como eu descrevi para vocês anteriormente, né? Só que foi objeto de votação e foi objeto de questionamento por parte das autoridades fiscais. E o Conselho entendeu que essa operação ela não tinha fundamento para ter validade de subsistir. Por que chegou nessa conclusão? Primeiro, fator tempo. A operação foi realizada em questão de ordem. Ou seja, analisando os fatos, analisando as provas dos autos e o relatório, o que você verifica? Que o contribuinte começou a operação às 9 horas da manhã, fez a emissão de ações, às 10 horas da manhã fez uma cisão, e às 11 horas da manhã fez uma incorporação do investimento para poder transformar o ágio em despesa dedutível. Sendo que as assembleias eram todas realizadas em estado diferente. Ou seja, em 2 horas eles conseguiram fazer a operação rapidamente. Então, o fator tempo é um fator preponderante para poder fazer o convencimento dos jogadores. Com base nisso, qual foi o entendimento? E o outro detalhe, que também acabou não prejudicando o contribuinte, mas fazendo prova a favor da autoridade lançadora. Havia um contrato firmado entre as partes, onde demonstrava a real intenção das partes em efetuar o cumprimento da participação societária. Então, havia um instrumento particular, documento de intenção entre as partes, dizendo que havia, na verdade, a intenção de fazer uma cumprimento. Então, isso aqui acaba acompanhando. Como é que você vai dizer que isso é uma operação societária? Junto com isso, o fator tempo. Então, aí a autoridade fiscal havia aplicado a multa, né, de 150%, entendendo que ocorreu, na verdade, uma simulação, fundamentando na falta de propósito negocial, que houve uma distorção da finalidade do Instituto de Direito Privado para desvio do fato gerador e a manutenção da multa qualificada de 150%. Né? Ou seja, vou analisar a operação antes. Isoladamente, ela é permitida pelo ordenamento jurídico. Qual o problema? É a implementação, é a execução. Querer fazer a coisa muito rápida, querer fazer a coisa, né, atropelada, né, você corre o risco de ser caracterizado como simulação. Então, esse foi o fundamento deste caso. Aí nós temos um outro caso, também muito conhecido, foi recentemente julgado na Câmara Superior, também relator aqui pelo Dr. Valmir Sandro, né, para dar homenagem a ele, né, e foi o famoso caso da RBS. Também, né, foi uma operação ágil, na qual foi emitida ações, preço de emissão, reserva de ágio, e depois foi feita uma cisão da sociedade, na qual o sócio acabou não saindo. Qual foi a diferença entre esta operação e a operação anterior? A operação da RBS com a operação da Mufatam. Primeiro, houve intenção da empresa, um ano antes de emitir ações, em ter um acionista estratégico. Ou seja, né, houve publicação desse fato que a empresa estava procurando um parceiro internacional, um parceiro de capital, para poder aumentar os negócios e poder fomentar a operação.
Fator tempo, né? A operação não foi realizada em questão de horas. Na verdade, entre a separação e entre o ingresso dos acionistas, houve uma diferença de 4 meses. Terceiro, havia um acordo de acionistas firmado entre as partes onde havia a intenção do acionista em permanecer na sociedade. Então, foi firmado um acordo de acionistas, claro, no qual os acionistas originais e o novo acionista, que no caso era a Telefônica, ele tinha a intenção de permanecer na sociedade. Só haveria separação se houvesse uma discórdia muito grande entre eles depois de um determinado tempo, o que acabou ocorrendo. E a rescisão do acordo de acionistas foi efetuada posteriormente ao ingresso do novo acionista. E, por fim, não foi comprovada simulação nessa operação. Então, a decisão não foi unânime, foi 6-2, e na Câmara Superior também não foi unânime, né? Foi por maioria. Então, esse é um caso também que foi julgado no Conselho. O que eu quis trazer para vocês? Demonstrar que, às vezes, a mesma operação, ela pode ter julgamento diferenciado. O que vai mudar de um caso para o outro? É a prova, é a fundamentação, é a maneira como a coisa é estruturada, né? Então, a hora que a gente vai analisar os casos do Conselho, do julgamento, a gente não pode simplesmente analisar de uma maneira genérica. Eu não posso nivelar todo mundo na mesma linha. Eu tenho que analisar o caso, o fato. E nós, como julgadores, nós temos essa responsabilidade, essa preocupação, né? E a gente vê, às vezes, autos de infração muito mal elaborados, muito mal fundamentados, que não tem por que subsistir. Assim como a gente tem muita defesa administrativa, muito recurso, mal preparado. E, às vezes o advogado perde 50 laudos para ficar discutindo tese e não vai no fato que é mais importante. E gasta lá 5 laudos e não consegue comprovar, né? Quando eu julgo lá casos de omissão de depósito bancário, a grande maioria dos contribuintes fica só discutindo o princípio e não vai no fato demonstrando o origem do recurso. Então fica difícil você dar provimento no caso desse. E esses casos são típicos. Aí nós temos um outro caso também muito conhecido, que é a famosa debêntures com participação dos lucros, né? Que foi um produto que foi vendido por alguns escritórios para as empresas visando economia na apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro. Ou seja, a empresa SA emitir debêntures visando captar recursos cuja remuneração variável participação dos lucros. As debêntures são adquiridas por investidor e a SA passa a reconhecer uma despesa dedutível para fim de apuração do IRPJ e a SSL com o pagamento da remuneração das debêntures. Analisando a operação desta maneira, há algo de legítimo aí? Não. Porque a companhia ela pode emitir debêntures desde que ela precise captar recursos. A remuneração ela pode ser fixa, variável ou mista. E a despesa com pagamento da debênture é despesa dedutível. Portanto, analisar a operação desta ótica, ela não é proibida. Agora, vamos analisar o caso em concreto, que foi objeto de julgamento do Conselho, que foi objeto das alterações. Então, a gente tem esse acordo da terceira Câmara, da empresa chamada Águia Branca, e temos um acordo da primeira Câmara, da doutora Sandra Farone, que foi a relatora, que foi o famoso caso da Natura, né? Ou seja, fizeram também emissão das debêntures, fizeram a remuneração dessas debêntures via participação dos lucros e deduziram a despesa, né, como despesa dedutível para fim de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro. Qual foi o problema dessas operações? Primeiro fato, o dinheiro nunca ingressou na empresa, não entrou dinheiro novo na sociedade. A empresa simplesmente o que ela fez? Ela tinha lá dividendos a distribuir e fez uma operação contábil. Ou seja, o acionista, como tinha o direito a receber e tinha debêntures a adquirir, vão fazer encontro de conta. Então, com base nisso, foi um dos motivos para dizer. Tendo em vista que não houve saída com ingresso de recursos novos, essa operação não está muito bem, não tem muito fundamento para existir. Segundo, a remuneração. No caso que a doutora Sandra julgou, né, a questão da necessidade ou normalidade da despesa. É razoável pagar 70% do lucro a título de remuneração dos eventos? Essa é uma despesa necessária, usual normal por parte do contribuinte? Não é muito coerente. Então, com base nesse entendimento, também não foi unânime, foi por maioria, a Câmara entendeu que a operação não tinha fundamento, razão para substituir, né? Então, o que a gente nota nisso aí, né? Ou seja, eu tenho que vestir a roupa no contribuinte, só que às vezes a roupa não fica muito bem. Ou seja, o fundamento não é muito adequado. Então, por isso que o julgador acaba julgando, não dando provimento ao contribuinte. Por isso que as provas da materialidade não são suficientes para poder sustentar a operação.
Temos um outro caso também, chamada incorporação às avessas, ou seja, tem um grupo de empresas, na qual uma empresa possui prejuízo fiscal e outra lucro real. Então, o que o empresário vai fazer do ponto de vista lógico? Você como empresário, tem duas empresas, um com lucro, outro com prejuízo, vão acabar com o lucro real. E qual seria o lógico? Acabar com a empresa com prejuízo. Mas, por força de uma limitação da legislação tributária, eu faço o caminho inverso. A empresa lucrativa é incorporada com a empresa deficitária. Até aí, há algum problema? Eu estou sendo chamado a atenção, vou concluir 5 minutos. Não há problema nenhum. Mas como que se busca na análise dos casos do Conselho? Quem de fato incorporou quem? Foi a empresa deficitária ou foi a empresa lucrativa? Né? Ou seja, não basta simplesmente fazer alteração no contrato social, no estatuto social, ter laudo de avaliação e juntar e arquivar na junta comercial. Porque eu tenho que realmente demonstrar que quem de fato foi incorporar foi a empresa deficitária, não lucrativa. É o caso que a gente vai estar mostrando para vocês, que é o caso da Martins Atacadista, que foi julgado na 7ª Câmara. O relator era o conselheiro Nathanael Martins, né? Entendeu que a operação era legítima, por quê? A empresa que incorporou a Martins era uma empresa chamada Margo, estava no grupo há mais de 20 anos, era uma empresa operacional, portanto tinha atividade, e foi demonstrado que a Margo efetivamente incorporou a Martins. Né? Houve recurso por parte da Procuradoria, foi para a Câmara Superior, no caso o relator foi o ex-presidente de uma das câmaras, Dorival Padovó, que manteve, entendendo que a operação realmente foi comprovada que quem incorporou a empresa lucrativa foi a empresa deficitária, portanto ela foi mantida. Então, o fundamento: legalidade da operação, dotado de propósito negocial, foi uma relação estrutural e houve uma submissão aos efeitos do negócio jurídico. Aí nós temos um outro caso também julgado na Câmara Superior, na qual o contribuinte não conseguiu fazer essa demonstração. Ou seja, analisando os fatos, analisando as provas, foi chegado à conclusão que quem na verdade foi incorporado não foi a empresa lucrativa, mas sim não foi a empresa lucrativa, mas sim a empresa deficitária. Por quê? A incorporadora de direito foi a incorporadora de fato, a manutenção do objeto de razão social, sócio local da atividade da incorporadora, extinção daquelas da incorporada. Ou seja, eu pego uma empresa que não tem atividade nenhuma e incorpora uma empresa operacional. E passa a ter razão social idêntica à outra, passa a ter os mesmos sócios, passa a ter os mesmos funcionários. Então, de fato, de direito, quem foi incorporado? Não foi a empresa lucrativa, mas sim foi a empresa deficitária. Nesse caso, também foi julgado na Câmara Superior. Aí nós temos um outro caso, que o sócio da empresa A, que é uma empresa tributada pelo lucro real, constitui uma empresa B, prestadora de serviços e capitante pelos lucros presumidos. A empresa A passa a ter uma despesa para fins de dedução do lucro real e a empresa B tributa a receita pelo lucro presumido. Ou seja, existe alguma vedação entre eu ter uma empresa de lucro real e uma empresa de lucro presumido? Não. Existe alguma vedação de fazer a operação dessa maneira? Em tese, não. Mas qual o problema, né, deste caso que foi julgado no Conselho, também na primeira Câmara, e o relator foi o Dr. Lima Júnior, né? Ou seja, a empresa ela foi criada na mesma sede, mesmo sócio, tinha o mesmo objeto social. Segundo, né, a estrutura da empresa do lucro presumido ela era reduzida, só tinha um funcionário. Terceiro, o preço do serviço contratado, ou seja, em média, o valor pago da empresa do lucro real para a empresa do lucro presumido era 80% do faturamento da empresa do lucro real. Qual era a razoabilidade desse pagamento? Pior, não houve demonstração que o serviço foi efetivamente prestado. Falta de propósito negocial. A única finalidade era a diminuição da carga tributária. E a artificialismo da operação não basta simplesmente verdadeiro, levando as operações do conhecimento físico. A multa qualificada foi aplicada de 150% e foi mantida. Na verdade, o relator aqui não foi o Lima Júnior, na verdade foi o Mário Franco, né? Então, eu equivoquei aqui no relator. Então, esse também foi um caso no qual o contribuinte acabou também executando o planejamento de maneira inadequada. E temos um outro caso também, recente, de 2007, que é o caso da empresa chamada Marco Polo. Ou seja, ela tinha a controladora e a empresa controlada. Controlada, tributada pelo lucro real, aferindo prejuízo, e a controladora, né, também pelo lucro real, aferindo, a controladora com lucro e a controlada com lucro, controladora com prejuízo.
A controladora tinha uma aplicação financeira, fez uma cessão de dívida da operação através de instrumento particular, na qual a controladora passou a ser titular dessa aplicação financeira e passou a reconhecer a receita financeira para visar a redução, né, do lucro real dela, tendo visto que ela estava apurando prejuízo. Qual foi o grande problema dessa operação? Primeiro, a cessão de direito de aplicação financeira de uma empresa para outra foi feita através de um particular. Quem era o titular perante a instituição financeira, na verdade, era a controlada, não era a controladora. A operação teria sido utilizada para aumentar o capital da controlada, mas os documentos mostravam, na verdade, uma coisa totalmente diferente. As datas não coincidiam. A operação foi feita no dia 31 de dezembro, mas o aumento de capital foi feito em fevereiro do ano seguinte. Então, ou seja, já começam os problemas, né? Como é que a documentação, né, pode retroagir desse jeito? Isso acabou sendo fundamental para chegar na conclusão. Foi entendido que houve falta de proposta de negociação, porque a única finalidade era a diminuição da carga tributária, né, entendido também que houve o artificialismo na operação, e a DRJ tinha reduzido a multa qualificada. E em recurso de ofício, foi restabelecido pela Câmara. Já estou entendendo que, na verdade, foi o quê? Caracterizado por fraude na prática da operação. Né? Então, o que eu quis trazer aqui? Né? Eu quis trazer aqui para vocês que, às vezes, a mesma operação, tanto ela pode, né, ser entendida que é adequada ao contribuinte, porque as provas demonstram isso, que o contribuinte fez a implementação e execução de maneira adequada, ou não, porque a execução foi feita de maneira totalmente inadequada, mas tomou devidos cuidados. Né? E o que a gente gosta sempre de colocar no final, né? Quais são os cuidados que tem que se ter hoje, tendo visto essa evolução do entendimento, essa evolução do julgamento? Né? Primeiro, qualquer das ações têm que ser lícitas, com base na lei, porque se for contra a lei não há planejamento, é outra coisa. Tem que ocorrer antes da ocorrência do fato gerador, para ser caracterizado como visão fiscal. Eu não posso simular, porque já vicia o ato, portanto esse plano nulo. Eu tenho que sempre analisar a questão do risco-benefício, que é isso que o empresário gosta e quer olhar no rosto do advogado e do consultor para tomar a decisão, para ter segurança. Se ele for questionado, que ele vai ser bem defendido, ter boa chance. Tem que ter sustentação econômica, porque não basta somente ter a forma jurídica, tem que ter também, né, um fundamento econômico para poder sustentar a operação. Tem que tomar cuidado com as formalidades de execução da operação, né, contabilização, instrumentos contratuais, sociedade para poder validar a operação. E, por fim, tem que conhecer bem o negócio da operação para ter certeza daquilo que está sendo proposto ser uma coisa coerente e sustentável. Então, essa é a minha parte, né? Agora vamos aí para o Dr. Paulo, né?